Continuando o nosso assunto sobre gestão de materiais e patrimonial, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da administração de materiais. A atividade de material existe desde as mais remotas épocas, através das trocas de caça e de utensílios até chegarmos aos dias de hoje, passando pela Revolução Industrial. Produzir, estocar, trocar objetos e mercadorias é algo tão antigo quanto a existência do ser humano. A Revolução Industrial, em meados do século XVIII e XIX, acirrou a concorrência de mercado e sofisticou as operações de comercialização dos produtos, fazendo com que compras e estoques ganhassem maior importância. Esse período foi marcado por modificações profundas nos métodos do sistema de fabricação e estocagem, em maior escala. O trabalho até então era totalmente artesanal e foi em parte substituído pelas máquinas, fazendo com que a produção evoluísse para um estágio tecnológico mais avançado e os estoques passassem a ser vistos sob um outro prisma pelos administradores. A constante evolução fabril, o consumo e as exigências dos consumidores e dos mercados concorrentes, além das novas tecnologias, deram um novo impulso à administração de materiais, fazendo com que a mesma fosse vista como uma arte e uma ciência das mais importantes para o alcance dos objetivos de uma organização, seja ela qualquer que fosse. Um dos fatos mais marcantes e que comprovaram a necessidade de que os materiais devem ser administrados cientificamente foi, sem dúvida, as duas guerras mundiais. Isso sem contar com outros desejos de conquistas, como principalmente os empreendimentos de Napoleão Bonaparte. Em todos os embates ficou comprovado que o fator abastecimento ou suprimento se constitui em elemento de vital importância e que determinou o sucesso ou insucesso dos empreendimentos. Soldados e estratégias, por mais eficazes que fossem, eram insuficientes para o alcance dos resultados esperados. Munições, equipamentos, víveres, vestuários adequados, combustíveis foram, são e serão necessários sempre, no momento oportuno e no local certo. Isso quer dizer que administrar materiais é como administrar informações. Quem os tem quando necessita, no local e na quantidade necessária, possui ampla possibilidade de ser bem-sucedido. Vejamos algumas definições de administração de materiais. A primeira diz que é um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho normal das suas respectivas atribuições. Tais atividades abrangem desde o circuito de reprovisionamento, inclusive compras, o recebimento, a armazenagem dos materiais, o fornecimento dos órgãos requisitantes e até as operações gerais de controle de estoque, etc. Outro conceito diz que a administração de materiais visa a garantia da existência contínua de um estoque, organizado de modo a nunca faltar nenhum dos itens que o compõem, sem tornar excessivo o investimento total. Talvez esse seja um dos principais pontos hoje em dia em relação à administração de materiais. Como manter um estoque na empresa para que nunca falte, consequentemente nunca interrompa o seu processo de produção ou comercialização, mas ao mesmo tempo sem ter um investimento excessivo para se manter esse estoque. Outro conceito diz que a administração de materiais moderna é conceituada e estudada como um sistema integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado. Essa noção de sistema vocês já estudaram lá na administração geral, né? Administração de sistemas. E, como ele diz aqui, ela está de forma integrada, ou seja, a gestão de materiais não pode ser vista como um setor ou uma área isolada dentro da empresa, mas sim um subsistema que interage com outros e que ajudam a organização a atingir seus objetivos comuns.
E por último, podemos dizer aqui que ela destina-se a dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. A oportunidade no momento certo para o suprimento de materiais influi no tamanho dos estoques. Assim, suprir antes do oportuno acarretará, em regra, estoques altos, acima das necessidades imediatas da organização. Por outro lado, a providência do suprimento após esse momento poderá levar à falta de materiais necessários ao atendimento de determinada necessidade da administração. Do mesmo modo, o tamanho do lote de compra acarreta as mesmas consequências. Quantidades além do necessário representam inversões em estoques ociosos, assim como quantidades aquém do necessário podem levar à insuficiência de estoques, o que é prejudicial à eficiência organizacional. Esses dois eventos, tempo oportuno e quantidade necessária, acarretam, se mal planejados, além dos custos financeiros indesejáveis, lucros cessantes. Fatores esses decorrentes de quaisquer das situações assinaladas. Da mesma forma, a obtenção de material sem os atributos da qualidade requerida para o uso a que se destina acarreta custos financeiros maiores, retenções ociosas de capital e oportunidades de lucro não realizadas. Isto porque materiais nessas condições podem implicar em paradas de máquinas, defeitos na fabricação ou no serviço, inutilização de material, compras adicionais, etc. Os subsistemas de administração de materiais, integrados de forma sistêmica, fornecem, portanto, os meios necessários à consecução das 4 condições básicas apresentadas para uma boa administração de material. Portanto, uma das principais características em relação a definições de administração de material é no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida pelo menor custo. Tendo isso em mente, nós teremos como gerenciar melhor essa função ou esse setor. Como foi dito então, a administração de materiais é um subsistema dentro da organização. Como subsistema, interagem com outros subsistemas ou sistemas para que estes, através dessa interação, possam fazer com que a organização alcance seus objetivos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse subsistema da administração de materiais. Então, decompondo essas atividades da separação e identificação dos seus elementos componentes, encontramos as seguintes subfunções típicas da administração de materiais, além de outras mais específicas de organizações mais complexas. Começando então, nós temos aí o primeiro subsistema, que são chamados subsistemas típicos. Esses subsistemas típicos vão se dividir. Apresentaremos primeiro aqui o controle de estoque. Então, o subsistema típico controle de estoque é o subsistema responsável pela gestão econômica dos estoques. Através do planejamento e da programação de material, compreendendo a análise, a previsão, o controle e o ressuprimento de material. Veja, portanto, que controlar estoque não é apenas saber a quantidade de material estocado que existe dentro de uma organização. A gestão do controle de estoque é muito mais do que isso. Ela vai ou inclui o planejamento e a programação desse material. Esse planejamento, essa programação envolve, portanto, a etapa anterior à aquisição do material que compõe o estoque, para que a organização possa saber exatamente a quantidade de material que ela precisa e a programação desse material, que compreende aí, no caso, a previsão, ou seja, quando esse material deverá chegar, quando esse material deverá entrar na empresa. Tudo isso tem que ser muito bem controlado, pois isso vai garantir o ressuprimento desse material. O que é esse ressuprimento? É que esse material chegue no momento certo, antes que o estoque fique zerado. Conforme nós já falamos, quando uma empresa vai planejar esse seu controle de estoque, essa sua gestão de estoque,
ela precisa saber qual é o tempo ou prazo médio que esse estoque permanece ali dentro da empresa, qual é o tempo que esse estoque é consumido para que ela possa fazer os seus pedidos. E ela precisa também conhecer, nesse caso, qual é o tempo que a empresa fornecedora demora para entregar esse material, porque ela tem que levar isso em consideração para que, quando ela faça o pedido, dê tempo suficiente para que esse novo material, o ressuprimento, chegue até ela antes que o seu estoque fique zerado, provocando uma interrupção indesejada. O estoque é necessário para que o processo de produção ou venda da empresa opere com um número mínimo de preocupações e desníveis. Nós vamos estudar mais à frente isso, inclusive vendo os cálculos, em que nós vamos aprender a calcular esse estoque mínimo. Os estoques podem ser, então, divididos em estoques de matéria-prima, que são aqueles destinados para o processo de produção ou fabricação. Temos o estoque de produtos em fabricação, que são aqueles produtos que já deixaram de ser matéria-prima, mas ainda não estão no ponto de serem consumidos ou comercializados. Então, nós vemos que são produtos em fabricação ou produtos em processo. E o estoque de produtos acabados, que são aqueles produtos que já foram transformados, estão no ponto para serem vendidos ou consumidos, mas estão guardados esperando esse momento. O setor de controle de estoque acompanha e controla o nível de estoque e os investimentos financeiros envolvidos em cada um desses. Lembrando, lógico, que aqui nós estamos falando de estoque de matéria-prima, produtos em fabricação e produtos acabados relacionados com uma indústria. Já uma empresa comercial, nós não vamos ter, por exemplo, estoque de matéria-prima ou produtos em fabricação, mas vamos ter produtos acabados. O mesmo ocorre com uma empresa prestadora de serviço, em que basicamente só temos estoques aí no caso de produtos acabados. Tanto no caso da empresa comercial quanto da prestadora de serviço, esse estoque de produtos acabados recebe o nome de estoque de mercadorias. Um outro subsistema da administração de materiais é o de classificação de material. Esse é o subsistema responsável pela identificação, através da especificação, classificação, codificação, cadastramento e catalogação de material. Nas nossas aulas, nós veremos como é feito isso com detalhes. Aqui, por hora, vale lembrar, portanto, que todo material que entra na empresa passa primeiramente por esse processo de identificação, especificação. Ou seja, há um processo de recebimento ou recepção desse material. Esse material, uma vez que é recebido pelo setor na empresa, antes de adentrar o estoque propriamente dito, ele é identificado, ou seja, é verificado se o material que está chegando corresponde ao que foi pedido na nota fiscal, na nota de compra. Isso é o que chamamos de conferir as especificações desse material. Uma vez que é especificado, ele vai ser classificado, e aí nós vamos estudar essa classificação, vamos ver os diversos tipos de materiais, como eles se classificam. Depois da classificação, ele é codificado, vai receber uma codificação. Também nós vamos estudar os diversos tipos de codificação, como ela é feita. Um cadastramento, onde nós vamos então inserir no sistema da empresa esse material, na sua quantidade, nas suas características, e a catalogação desse material. Todos esses processos nós vamos estudar mais adiante, quando estivermos estudando principalmente a questão da armazenagem.